Olá, aqui é o Rubens do Portal Aprendendo Inglês e eu estou aqui hoje com você com a 12ª dica para você levar o seu estudo da língua inglesa para um outro patamar. Essa dica de hoje ela é bem interessante. Ela recomenda que você fale desde o primeiro dia. Tem uma certa discordância em algumas pessoas, recomendam que você só fale depois que você atingir um certo conhecimento de vocabulário, etc. Mas falar desde o primeiro dia é uma técnica recomendada por muitos poliglotas. Muita gente defende que você fale, aprenda um idioma estrangeiro da mesma forma que as crianças, que realmente as crianças fazem desta forma. Elas ouvem muito e elas começam, depois de um ano e pouquinho, começam a balbuciar algumas palavras, papai, mamãe, etc. Porém, nós não somos crianças. Nós possuímos funções cognitivas mais desenvolvidas que uma criança. Então, nós temos, sim, a possibilidade, a capacidade de falar desde o primeiro dia dos nossos estudos. Mas não precisa ser uma coisa muito complicada. Você não precisa fazer um discurso no seu primeiro dia. Você pode usar frases simples. Por exemplo, você pode buscar na internet frases para determinados contextos, por exemplo, chegar no hotel, chegar no restaurante, ou então coisas assim, falar com uma pessoa, hello, what's your name, enfim, frases simples. E você pode, sim, começar desde o primeiro dia, tá certo? E outra coisa, você não precisa, para falar inglês, estar em contato com o professor. Você pode falar com pessoas que não tenham conhecimento da língua inglesa, que não são professores, mas também querem aprender junto com você. Tá? E você pode até mesmo falar com você mesmo, como eu disse em outra dica, naquela dica da criação do ambiente de imersão. Você pode pensar em inglês o tempo inteiro, que isso aí também é uma forma de você falar. Então você aprende determinadas frases, pode ser frases que elas estão relacionadas com alguma função imediata, como por exemplo ir num hotel, num restaurante, etc. Ou não, podem ser frases que você ouviu num seriado de TV que você achou bacana e você memoriza aquelas frases. Pode ser frases de uma música e que você vai articulando e vai falando aquelas frases. Certo? Então não tem nenhum problema em você falar com pessoas que não são professores, não tem problema nenhum de você falar errado, porque se você não fala errado, você não aprende, porque nos 4 estágios de aprendizado da língua inglesa, o primeiro deles é aquele que você fala errado e não sabe que está falando errado. O segundo estágio é aquele que você já fala uma certa fluência e você ainda fala errado, porém você já tem consciência que está falando errado. O terceiro estágio, você fala com determinada fluência, você não comete muitos erros, porém, você ainda não está se expressando com as palavras que são mais apropriadas para aquele determinado ambiente, para aquela determinada situação. E o quarto estágio, que é o estágio da proficiência, em que você fala bem, escreve bem, você tem total controle do idioma. Eu já tive gente que chegou para mim, eu não quero começar do estágio 1 falando errado, eu quero começar do estágio 4 falando certo. A má notícia é que não tem como, você tem que passar por todas essas etapas, você tem que errar, você tem que aceitar os seus erros, você tem que perder a vergonha de errar, porque ninguém está prestando atenção em você, tá? Ninguém está querendo que você erre. As pessoas, se você for para um país estrangeiro e se você vai errar, mas as pessoas não estão interessadas nos seus erros, elas estão interessadas na comunicação, na sua habilidade de comunicar o que você quer e também que você entenda o que eles estão falando. Então, a prática da conversação deve ser feita assim, desde o primeiro dia. Procure determinadas situações, frases, etc. Você vai memorizar talvez algumas frases para você poder expressar. Por exemplo, eu criei um deck do Anki que eu chamei de Classroom Language. São frases que você vai usar para falar com o seu professor. Por exemplo, você não entendeu alguma coisa. Aí você fala assim, teacher, I don't understand, please repeat. Aí, quer dizer, professor, não entendi, por favor, repita. Outra, teacher, I would like to, can I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Teacher, enfim, eu me lembro nesse deck tinham 41 frases que a pessoa pode usar. Então, você pode fazer isso, você determina a situação para a qual você quer aprender algumas frases, vai na internet, faz uma busca e você pode montar um deck do Anki que você vai memorizar aquelas frases. Tá? Isso é uma forma. E existem várias formas, você tem que achar aquela que é mais importante para você, que funciona melhor para você. Mas o importante é
fale desde o primeiro dia, ok? Então essa é a 12ª dica, eu espero que você tenha gostado e continua com a gente que vem mais por aí. Um abraço!